Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 1 Reis. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus, vamos lá. Segundo ou 1 Reis 5. Salomão faz uma aliança com Irão. Também Irão, rei de Tiro, enviou os seus servos a Salomão, porque ouviu que Salomão havia sido ungido rei no lugar de seu pai. Acontece que Irão sempre tinha sido amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Irão dizendo: você sabe que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo em nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras em que se viu envolvido, até que o Senhor se pôs como seu inimigo debaixo dos pés dele. Porém a mim, o Senhor meu Deus, tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversários, nem coisa alguma. Por isso tenho a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Como o Senhor falou a Davi, meu pai, dizendo: o seu filho porei em seu lugar e o seu trono, este edificará uma casa no seu nome. Agora ordene que cortem cedros do Líbano para mim. Os meus servos estarão com seus servos, e eu lhe pagarei o salário deste segundo o que você quer determinar. Porque você bem sabe entre o meu povo que não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Quando Irão ouviu a palavra de Salomão, ficou muito contente e disse: bendito seja o nome do Senhor, que deu a Davi um filho sábio para reinar este grande povo. Irão enviou mensagens a Salomão dizendo: ouvi mensagens de que você o enviou. Farei tudo o que você deseja, tudo que refere às madeiras de cedro e de cipestre. Os meus servos levarão desde o Líbano até o mar, e eu farei com que sejam conduzidas em jangadas pelo mar no deserto, no lugar que você disser. Ali elas serão desamarradas e você receberá. E você também fará a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim, Irão deu a Salomão madeira de cedro e madeira de cipestre. Segundo este queria Salomão, deu a Irão 2.000 toneladas de trigo, para o sustento de sua casa, 400.000 litros de azeite de oliva puro, e fazia de ano em ano. O Senhor deu sabedoria a Salomão. Como havia prometido, havia paz entre Irão e Salomão, e eles fizeram uma aliança entre si. Preparativos para edificar o templo. O rei Salomão formou uma leva de trabalhadores forçados dentre todo Israel, num total de 30.000 homens. Ele os enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão dirigia a leva. Salomão tinha também 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que trabalhavam pedra nas montanhas. Além dos chefes oficiais, Salomão, em número de 3.300 que dirigia a obra, dava ordem ao povo e executava. O rei mandou que trouxessem pedras grandes, pedras preciosas e pedras lavadas para os alicerces do templo. Os edificadores de Salomão e o Idirão e os gibitas cortaram pedras e prepararam a madeira e as pedras para serem edificadas no templo. Glória a Deus! Hoje é meu aniversário. Eu tô vendo que vocês estão me dando parabéns. Eu tô ficando super feliz com esse devocional pronto. Ai, meu Deus! Voltou. É porque travou aqui que o meu despertador tocou. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Que o despertador tocou? Obrigada! Olha, vários felizes aniversários. Vocês são muito lindos, meu povo. Obrigada, viu? Glória a Deus, glorifica a Deus pela vida de vocês.
Eu glorifico a Deus por estarmos aqui juntos todos os dias, tá, né, Cris? Obrigada. Eu tô muito feliz hoje. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para eu nascer. É engraçado que feriado e de repente o Senhor fez tudo novo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. As pessoas perguntam: como você gosta tanto de aniversário? Por que você gosta tanto de aniversário? Por que você celebra tanto aniversário? Nem era para eu estar aqui, gente. Nem era para eu existir. Não era para acontecer nada disso. Nem era para ser eu. Seria lógico que não fosse eu. Seria óbvio que não tinha que ser eu. Não havia uma possibilidade real de ser eu. Não tinha como ser eu. Entende? Não tinha como ser eu. Não tinha. Eu já contei meu testemunho algumas vezes e eu quero falar sobre quando eu nasci, rapidinho, e depois a gente volta para a palavra, porque tem muito a ver. A minha mãe, quando ela ficou grávida de mim, foi assim, ela teve a Isabela, né? Aí depois ela teve a Ju. 3 meses depois ela estava grávida da Ju, minha irmã, do meio. E quando ela teve a Isabela, quando ela ficou grávida da Isabela, ela pediu exoneração do cargo público dela. Porque ela não ganhava muito bem e ela e meu pai estavam bem financeiramente, enfim, ele pediu para ela sair e ela saiu. Só que veio um tempo de muita escassez na vida do meu pai e da minha mãe, e é por isso que eu falo isso, Consuelo, é por isso que é feriado, vocês entenderam, gente? É porque é feriado, o negócio. E aí, a minha mãe, eles passaram quase fome. E ela decidiu voltar. E ela conseguiu voltar faltando 3 dias para fazer 2 anos. Vocês sabem, né? Que só pode voltar se conseguir uma vaga, não sei o que, com 2 anos. Foi um sufoco que ela conseguiu voltar. Só que quando minha mãe volta, minha mãe tinha tido pré-eclâmpsia da minha irmã do meio. E minha irmã estava com 15 dias de vida. Então, a minha mãe passou o pós-parto trabalhando. E nós estávamos, no final de 1985, estourou uma epidemia, uma endemia, né, de rubéola. Eu não sei se foi uma epidemia ou se foi uma endemia de rubéola. Eu sei que para fazer o soro da rubéola, para vacinar as pessoas, eles pegavam pessoas muito doentes, principalmente mulheres da saúde, que minha mãe trabalhou na saúde. E aí eles faziam exames para saber se tinha alguma doença transmissível. E ali eles pegavam o soro. Minha mãe foi fazer o exame e o nível dela de doença era o maior de todo o postinho de saúde. Ela passou no critério. No segundo critério era para saber se ela tinha alguma doença sexualmente transmissível, algum outro tipo de doença no sangue que impedisse ela. E dentro dessas doenças era um exame de gravidez. E ela fez esse exame, não tinha nenhuma outra doença, mas tinha um neném. E era eu. Haviam 5 mulheres nessa condição, 5 dentro do posto. Década de 80, explodiu, né, a questão do corpo livre, aborto já, meu corpo, minhas regras, vocês podem abortar. Então estava uma coisa começando a ser normal. E minha mãe estava doente, com muitos problemas financeiros, com uma bebê que já estava, julho, agosto, setembro, com uma bebezinha já estava assim, sei lá, com uns 4 meses, 5 meses, minha irmã. E ela descobriu que estava grávida. Ela descobriu que estava numa sala, ela descobriu que estava grávida assim. Ela chegou numa sala, 5 mulheres, uma prancheta, uma equipe médica dizendo: vocês estão grávidas. E o dia do aborto de vocês é dia tal, tal e tal. Sabe por quê? Porque vocês estão doentes. A probabilidade do neném de vocês nascerem um monstro é altíssima. Não há possibilidade de vida normal.
Se vocês decidirem por ter esses bebês, vocês vão ter deficientes para a vida inteira. Cego, surdo, mudo, retardado, um monstro não vai ter beleza, não vai ter formosura, não vai ter consciência, não vai ter nada, não vai ter função cognitiva, não vai ter. O bebezinho, o filho de vocês vai ser tão doente que vocês vão se arrepender da decisão de seguir com a vida. Não existe. Aí eles mostraram fotos, mostraram, mostraram em reproduções lá, tipo data show, mas não tinha na época, né? O que e como seriam os filhos. E fizeram todas aquelas mães acreditarem que era uma coisa muito boa, que elas estavam sendo livradas do caos, de deficientes, de ter que ali dedicar a vida inteira para pessoas doentes. E ali haviam 5 mães, 4 decidiram pelo aborto e minha mãe não. Quando minha mãe não decide pelo aborto, ela foi humilhada e o médico disse: se vocês não decidirem pelo aborto, vocês vão ter que fazer o parto de vocês sem pré-natal, porque ninguém da equipe médica vai atender vocês. Porque não tem vida, não tem graça. Nós não vamos gastar tempo com monstros. O que vocês têm dentro da barriga de vocês não vai ter luz, não vai ter nada, não tem brilho, não tem presença. Então minha mãe sai da sala, ela foi para o estacionamento. Ela colocou a mão na barriga dela, ela não conhecia Jesus. Ela colocou a mão na barriga dela, ela olhou para cima e ela falou: Deus, o Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar. Coloca uma capa de proteção na minha barriga. E não deixe essa doença chegar no bebê. Se Deus colocou o bebê na minha barriga, é porque Deus quer alguma coisa com essa vida. Eu vim aqui para dar vida, não dar morte. Eu não vou tirar, mas protege esse bebê. Ela parou de orar. Chegou um médico e falou assim: Índia, não, minha mãe é Índia, você foi a única que decidiu ter esse bebê e eu sou a favor da vida. Eu vou fazer seu pré-natal em segredo. Eu vou fazer seu parto em segredo. E esse bebê vai vir à vida. Não se preocupe. Sempre vai ter quem ajude. E aí ela fez em segredo. Quando chegou no dia 7 de setembro, como a minha mãe tinha tido um pré-eclâmpsia, não tinha como ela ter tido normal. Eu precisava nascer. Foi isso mesmo, Cris. Nem era para ser eu, nem era para eu estar aqui, nem era para... Não tinha possibilidade de vida, entendeu? E aí, ela, no dia 7 de setembro, ela começou a ter contração e ela foi correndo para o hospital. Quando chegou lá, tinha que dar a sorte de querer ser aquele médico. Vocês sabem como é que é hospital público, né? E ela foi para uma cidade, sabe, uma região administrativa aqui em Brasília, que era onde ela trabalhava. Quando ela chegou lá, era um médico. E aí, ele entrou com ela no centro cirúrgico, fez o parto, para ela não ficar jogada. Ela não podia ter normal, ela não podia esperar. Ela disse que quando eu nasci, ela ficava contando e os médicos, quando foram fazer questão de destruir o emocional da minha mãe, eles falaram: não vai ter mão, não vai ter pé. Ela disse que ela ficava contando os meus dedos no centro cirúrgico, e os dedos do pé, dedos da mão. Aí o médico disse assim: tá vendo? A vida que você tinha dentro de você é normal. Aí fizeram todos os exames iniciais, não deu problema nenhum. E o primeiro milagre aconteceu aí, quando uma mulher decide pela vida. Todas as vezes em que uma mulher decidir pela vida, Deus enviará anjos ao respeito para livrar, para guardar e para protegê-la. Então, o primeiro milagre veio. Só que Deus, Ele deixa sinais do que Ele fez. Eu nasci com os 2 ouvidos tampados. Vocês lembram? Cega, surda, muda, retardada.
não vai ter beleza, não vai ter formosura, não tem brilho, não tem vida, não vai ter função cognitiva. E aí, com 1 ano de idade, eu operei os ouvidos porque eles eram tampados. E a conclusão que os médicos chegaram é que em algum momento, na hora que a doença chegou em mim, algo no cordão umbilical fez parar. Então eu tive toda pré-doença. Quando eu vou fazer meu exame, vou pegar aquelas doenças pré-existentes, meu nível de rubéola ele é altíssimo. De 1 a 100 dá 150 mil. Até hoje. Resumindo, com 1 ano eu fiz a cirurgia. Para vocês terem ideia, eu lembro dessa cirurgia até hoje. Cega, surda, muda, retardada e sem função cognitiva. Com 9 meses de idade, eu comecei a andar e a falar. 9 meses. Minha mãe dizia que era impressionante, porque minha irmã do meio nem falava direito e eu já estava falando. O meu desenvolvimento motor, o meu desenvolvimento cognitivo, ele era impactante para todo mundo. Fui para a escola, eu sempre fui a melhor aluna. Eu nunca tirei menos do que 10 em nenhum trabalho que eu fiz na minha vida. Nossa, tá se achando, não, eu sou nerdzona mesmo. Mas é porque quando o diabo ele vem com um projeto, Deus ele vem com excelência. Eu não sei como acontece. Eu só sei que as coisas saem com perfeição. Eu pego um trabalho para fazer, eu tiro 10. Se é 10 de 10, eu tiro 10 de 10. Eu nunca ficava com 10 no boletim, porque eu tirava 0 de comportamento. Então, os meus boletins sempre foram assim, 9, 9,5, 9,7. Aí, vinham as provas. As provas, né, tirava entre 8, 9, às vezes 10. Entre 8 e 10, eu sempre tirei. E os professores ficavam impactados como uma pessoa que nunca calou a boca na vida dela, que era completamente dispersa aos olhos deles, que agitava a turma inteira, que fazia o dever de casa, os trabalhos da turma inteira para bater o tal do papo. Como que essa menina fazia tanto trabalho bom, fazia tanta prova boa? Eu já cansei de professor tirar nota minha da prova. Tipo assim, tirei 10. Ó, você tirou 10, mas você vai ficar com 9,5? Porque você não cala sua boca para te punir. As pessoas queriam me punir pela minha voz. Eu passei a vida inteira sofrendo chacota porque eu falava. Mas dentro de mim, o Espírito de Deus me falou assim, sempre, a vida inteira. Pode falar. Eu te fiz assim. Eu quero que o mundo te escute. Muda, né? É muda. Cega, surda, muda, retardada, sem função cognitiva, paralítica, um monstro, não tem beleza, não tem formosura. Um dia Deus me disse que se importava com a minha beleza e tudo o que eu quisesse fazer para ficar bonita, Ele ia me abençoar. Existem financiadores da minha beleza. Financiadores. É impactante, eu chego num lugar, eu acho graça diante das pessoas e eles financiam a minha beleza. 90% dos procedimentos que eu já fiz na minha vida inteira ou foram de graça, ou foram muito mais baratos do que para os outros. Eu vou dar um exemplo. Fiz uma lipoescultura de graça. Eu tenho 2 plásticas no nariz. Eu já fiz inúmeros botox de graça. Os meus cabelos, tudo amor. As clínicas que me financiam, os cuidados. Não adianta, não adianta. As pessoas aqui em casa ficam loucas para fazer um procedimentozinho. E quem é que vai? Quem que as clínicas escolhem? Quem me acompanha há muitos anos sabe que eu estou sempre ganhando presentes e mimos de clínicas para fazer tratamentos estéticos. Sabe por quê?
Porque um dia Deus disse para mim, eu me importo com a sua beleza. O diabo, ele lançou um projeto que você não ia ter beleza e formosura. E eu lancei um projeto na sua vida que você ia ser linda. E o que você sonhar, eu vou te dar. É um presente de Deus pela vida. Quando eu tô numa clínica e alguém tá cuidando de mim, é o presente de Deus para minha mãe, para a resposta da minha mãe, porque minha mãe decidiu pela vida. É uma graça, é uma excelência. Eu sou cuidada. Não adianta ficar com inveja. Eu não sei como acontece. Eu só sei que as pessoas querem cuidar de mim. Eu não sei por que elas acham graça diante de mim. Elas querem. Elas querem. O salão que eu frequento é um dos salões mais caros de Brasília. E vocês sabem. Vocês sabem. As clínicas que eu frequento, os procedimentos que eu faço, são muito caros. Eu jamais teria condições de pagar. E vocês sabem. É muito caro. Muito. O cabelo que eu faço hoje, ele é para nível. Tem uma cidade, uma região administrativa aqui em Brasília, que o valor da renda per capita de lá é maior do que de toda a Suíça. A verdade é essa, gente. Aqui em Brasília, nós temos uma região administrativa em que a renda per capita, ela quase dobra da Suíça. E o salão que eu frequento está lá. Eu vou de metrô. Termino de carona, porque eu tô sem carro, vocês sabem. Eu vou de metrô, termino de Uber. Tô lá, maravilhosa. É assim. Como? Ninguém explica Deus. Não tentem explicar Deus, porque eu não vou tentar. Eu não vou tentar. Todas as vezes em que o tempo espiritual muda na minha vida, o Senhor me entrega uma graça. Eu emagreci 7 quilos nos últimos dias. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tinha pedido alguns presentes para Deus. Eu tô em estado de choque, porque hoje de manhã eu entendi que todos os presentes que eu pedi para Deus, Ele me deu. Todos. E eu tô emocionada porque antes de começar o devocional, vocês sabem que eu peguei Covid e eu não consegui emagrecer nada, gente. Eu engordei 22 quilos. Depois que eu fiz lipo, o meu corpo é lindo. Na verdade, ele é lindo. Deus me deu, assim, uma graça. Meu corpo foi todo refeito e ficou lindo. Eu fiz em 2007. Quanto que custou sua lipo? Graça. Foi a graça. O médico depois queria fazer um retoque para deixar mais perfeito. Eu falei, você é um louco. Isso dói. Eu não suporto sentir dor. Eu fui inocente. Agora eu já não sou mais inocente. Sangue de Jesus. Mas foi um negócio que foi... Eu tenho uma experiência forte. Eu já contei, inclusive, para vocês. E... em dezembro de 2020, eu recebi uma palavra dizendo que o diabo tinha travado um projeto para me deixar em cima da cama com 200 quilos. E eu falei, eu não vou ficar. Engordei 22 quilos, 10% do que seria. 20 quilos. E eu fiquei numa disciplina, vocês não fazem ideia, nos últimos 2 anos. E eu estou fazendo tratamento, eu já tenho mais de 1 ano, e nada acontecia. Ano passado, eu emagreci 4 quilos e estabilizei o peso. Graças a Deus, né, gente? Quando chegou esse ano, eu fui numa médica novamente e ela me disse, eu tô impressionada. Eu sou a pessoa que mais sabe que você é disciplinada. Falei, por quê, doutora? Ela falou, porque os seus exames estão idênticos de todos os pacientes que têm 200 quilos. Falei, doutora, Deus me disse isso. Que o diabo tinha travado um projeto para me deixar com 200 quilos.
Ela falou, olha, minha filha, então é verdade. Os seus exames são idênticos, não tem uma possibilidade de emagrecimento aqui. Eu nem comecei a fazer o tratamento dela, para vocês terem ideia. Eu fui lá, tem alguns meses, e ela me deu um tratamento de choque que não funcionou no meu corpo. Só que minha consulta ainda vai acontecer a próxima. Fiz uma bateria de exames, fiz uma bateria de choque no meu organismo e não funcionou. Não funcionou. Vocês lembram que eu contei? Tem um post no feed, o penúltimo. Hoje eu li o penúltimo, não sei quando você for ver esse vídeo, quando ele vai ser. Ele fala sobre um sonho que eu tive com tomates. E nesse sonho eu colhia frutos. Depois desse dia, uma semana eu comecei a secar. Não me perguntem. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu não sei. Aí você fala, você tá fazendo jejum? Tô. Mas eu faço jejum já tem mais de 10 anos. Você tá? Tô. Eu já tava, vocês entendem? Você tá bebendo muita água? Gente, não existe possibilidade de eu beber muita água. Pra vocês terem ideia, o meu organismo ele ainda está tão parado que nem no banheiro direito eu consigo ir. Não consigo. Para vocês terem ideia, ainda preciso corrigir todo o fluxo intestinal que a gente vai fazer nos próximos dias. E, simplesmente, eu tinha pedido para Deus um peso. Até nisso. Quando eu fui pesar agora de manhã, eu tirei foto. Eu estou exatamente com o peso que eu pedi a Deus. Não, vocês não estão entendendo. Isso significa que de domingo de manhã para hoje eu emagreci 1 quilo. 3 dias. Não sei como. Mas eu já tive uma experiência de um Deus que me emagreceu 22 quilos em 25 dias. E eu já contei essa história para vocês. E eu fiquei magra de 2006 até 2020. Exatamente, mas ontem a dona Érica, né, dona Érica, ela tá aí. Ela me mandou flores. Eu não sabia que eu gostava de ganhar flores. Eu acho que a última vez que eu tinha ganhado flores tinha sido de criança. Vocês acreditam? Foi passando, a vida foi acontecendo. Eu ganhei outros tipos de, sei lá, ganhei de orquídea uma vez, mas eu nunca tinha ganhado assim um buquê de flores. Só quando eu era criança. Gente, vocês acreditam nisso? E eu lembro de anos em que eu desejei ganhar flores no meu aniversário. Esse ano, Deus iniciou os trabalhos me dando flores. Eu fiquei impactada ontem. Eu fico olhando aquelas flores, eu deixei elas do mesmo jeito. A minha mãe falou, quando minha mãe chegou ontem em casa, ela falou assim, não pode deixar desse jeito. Eu falei, eu não dou conta, ele tá lindo. Não, Poliana, a gente colocar um jarrinho com água. Não, deixa assim, não, Poliana, vai estragar. Tá bom, tudo bem. Aí ela arrumou lá um jarrinho e eu tava só contemplando. Falei, até flores. Nesse ano, Deus, eu cheguei no dia de agora, 6 e pouco da manhã. Deus já realizou todo o desejo do meu coração. Tudo que eu pedi para ele, tudo que eu sonhei, tudo que eu planejei. Vocês sabem que uma das minhas linguagens principais de amor é presente. E as pessoas ficaram me perguntando o que eu queria de presente, eu não conseguia falar. Porque Deus já tinha feito tudo o que eu tinha pedido. Sabe quando você está preenchida? Eu estou preenchida. É a primeira vez, 36 anos, em que eu cheguei no dia de hoje sem pensar no que eu queria, sem desejar algo. Se você virar para mim hoje e falar assim, o que você quer? Eu não sei. Deus, ele me alcançou, ele me deu um alcance tão grande no meu coração. Eu entendi hoje o que é o transbordo. Houveram outras coisas que eu pedi para Deus e Ele resolveu. Ele resolveu. Do jeito dele, da forma dele. E Ele resolveu. E aí a gente volta. Quando eu tinha 1 ano de idade, quando fizeram a cirurgia dos meus ouvidos, elas são até um pouquinho diferentes, tá vendo? E porque é uma cirurgia.
comecei a aparecer feridas nos pés. Feridas. Saíam pus, saíam sangue, rachava os pés e os meus dedos ficavam pendurados. Isso não foi um dia, nem dois, foram 13 anos. Foram 12 anos de dores muito fortes. Tem gente que fala, Poliana, eu não suporto a dor. Não, não suporto dor. Eu detesto sentir dor. Qualquer coisa eu tô com remédio mesmo. Sim. Eu tenho que tomar cuidado para não ficar dopada, porque eu tomo remédio, sim. Sabe por quê? Porque eu passei os 13 primeiros anos da minha vida sentindo dor todos os dias. Então eu não tenho suporte para sentir dor. Eu fico mal só de pensar que eu tô sentindo dor. Simples assim. E ali, quando eu tinha 13 anos, um dia o médico disse, hoje não vai ter jeito, nós vamos ter que amputar a metade dos seus dedos. E eu lembro que a gente foi para uma igreja, minha mãe, tá bom, eu vou ali e já volto. Aí eu e ela para uma igreja. Quando a gente chega nessa igreja, era um culto de cura e a gente não sabia. A gente só foi para a igreja. Só que Deus tinha um negócio comigo ali. Ele queria que no dia de hoje, com 36 anos, eu estivesse contando o meu testemunho para vocês. E quando eu cheguei nessa igreja, tinha uma pessoa pregando. E essa pessoa falou assim, hoje tem 10 anjos, alguns anjos com uma taça de cura. Eu quero que todo mundo que tem uma doença venha aqui na frente, eu vou ter que tirar algumas pessoas. Porque eu só vou colocar nas pessoas que tiverem um anjo. Fomos posicionados. E ele falava assim, você tem câncer, mas hoje não é o dia de cura. Você tem não sei o que, hoje não é o dia de cura. Quando ele chegou em mim, ele falou assim, você tem uma doença incurável nos seus pés. Tira os sapatos, que eu vou te ungir. Eu falei, mas se eu tirar o sapato, ele pode tirar, que eu vou jogar óleo ungido. Ele não sabia, ele não me conhecia. E a partir de amanhã, quando você tirar essa meia, dorme de mim, não vai ter mais problema. Eu falei, mas o médico mandou amputar meus pés. Quando eu tirei, gente, caiu tanta casca, com pus, com sangue batido, com feridas, e os meus dedos pendurados assim, no tênis. Vocês não fazem ideia. Eu lembro que ele pegou uma bacia e enfiou meu pé com óleo ungido e ele orou. Ele falou, Deus, o Senhor é Deus de milagres. Entregue essa menina um testemunho. E fechou, colocou um tênis. E eu dormi de tênis, porque eu fiquei com medo de tirar o tênis, porque quando abafava, suava. E quando suava, não cascava, entendeu? No outro dia de manhã, quando eu tirei o tênis, meus pés estavam curados. Simples assim. Simples assim. Eu nunca voltei lá para amputar meus dedos dos pés. Quando eu tinha 5 anos de idade, descobrimos que eu tenho uma doença incurável nos meus olhos. Cega, surda, muda, retardada, sem função cognitiva, ia ser paralítica. Não ia ter beleza, não ia ter formosura. Não ia ter inteligência. E ali eu comecei a usar óculos e eu fiquei praticamente cega. Eu não conseguia ver absolutamente nada, só vultos. Sabe quando você tá literalmente vendo vultos? Vocês já passaram por esse episódio de só ver vultos? E só ver vultos era literalmente a minha vida, era simples assim. Eu conseguia me movimentar dentro do meu quarto, dentro de algum lugar, justamente porque eu ia pelo tato, igual cego mesmo. Eu tenho uma doença que eu fui curada assim, mas tá aqui, entendeu? Nesse olho direito, eu não tenho eixo central do olho. Isso significa que eu, às vezes, fico vesga deste olho. Mas isso também significa que eu não tenho equilíbrio. Isso também significa que eu não tenho postura, que eu não poderia usar salto, que eu não poderia dirigir, que eu não poderia... Tudo isso significa. E é nesse olho. E uma das doenças que eu tenho, combinado com outra doença que eu tenho, ela é inexistente, não tem como existir. 2 doenças no olho não existem e eu tenho as 2. Porque quando elas existem, a pessoa é 100% cega. E eu tenho as 2, nos 2 olhos. Mas a falta
volta do eixo central do olho direito. Essa sou eu. Quando foi em 2009, eu estagiava em uma multinacional aqui, um diamante negro. Como assim, gente? Um milagre. Não é, gente. Eu tô no lucro desde a minha fecundação, na verdade. Aí, em 2009, eu senti uma dor insuportável no meu olho. É isso mesmo, obrigada. É isso mesmo, raro. Gente, não tinha possibilidade. Não era pra estar aqui, entendeu? E aí, esse meu olho tinha esse problema. E um dia eu fui pro hospital com o olho em chamas, desesperada. Me passaram na frente de todo mundo. E o meu plano de saúde faltavam 3 dias para vencer. E eu fui, cheguei lá, fizeram exame, fizeram isso, fizeram aquilo. Na hora que eu cheguei no médico, meu olho curou. Na hora que meu olho curou, assim, daquele desespero. Não é que ele curou, eu continuei cega. E aí, o médico falou assim, o que tá acontecendo? Eu falei, agora eu não sei. Aí as meninas entraram, mas ela tava com o olho sangrando. Tá. O médico falou, ó, as meninas aqui, elas fizeram exames pré-operatórios em vocês. Eu falei, mas como assim? Eu não posso operar. Ele falou assim, semana passada, eu vim de Israel. Israel e Paris fizeram uma máquina. E eu sou o único médico do país, do Brasil, eu consegui uma licença para trazer essa máquina. Essa é a única máquina, moça, que opera a sua doença. E eu trouxe ela semana passada. Essa clínica é minha. E eu trouxe ela porque eu sei que ela é o que é mais de completo. E eu tenho a possibilidade de fazer pessoas cegas verem. Eu falei, olha, eu estou impressionada. Mas o meu plano de saúde, o plano de saúde estágio, eles não vão aceitar. Eu falei, vai lá, quem sabe? Se eu aceitar, quero te dizer que eu opero. Tá bom, cheguei lá para autorizar. E a pessoa do outro lado falou assim, seu nome é Poliana? Eu falei, já? Tipo assim, já. Chegou uma pessoa aqui e disse para mim, moça, que alguém ia me ligar. E seria uma moça. Seria a Poliana. E que eu tinha que autorizar, porque ela não tinha direito a uma cirurgia. Mas se eu não autorizasse, Deus não destravaria a minha vida. Moça, o nome dele era Antônio. Tô arrepiada. Sabe o que eu vou fazer pra você? Eu vou autorizar a sua cirurgia. E eu vou autorizar 3 meses de consulta, porque daqui 3 dias você perde seu plano de saúde. Resumindo, quando eu entro no centro cirúrgico, eu não tinha plano de saúde. Eu era só um estudante, gente. É forte. E aí, ver é muito forte. Às vezes eu paro e fico olhando assim. Eu lembro que quando eu saí do centro cirúrgico, eu entrei em estado de choque. É chocante. Daqui na minha frente, de onde eu tô, tem um quadro. E eu tenho um quadro com os meus clientes, com todo assim, o meu parâmetro de clientes aqui na minha frente. E eu coloquei caneta preta, azul e vermelha. Quando eu vejo o vermelho, eu fico impressionada. Eu nunca tinha visto vermelho na minha vida, do jeito que ele é, entendeu? É muito forte, até hoje, pra mim, ver a cor vermelha, ver a cor branca, ver a cor verde. Tem muitas cores que é impressionante, porque por muitos anos da minha vida foi só um rabisco. Ver era um vulto. E ver com óculos nunca me trouxe uma visão exata, entendeu? Então eu nunca tinha visto. Eu lembro que naquela semana eu fui batizada em línguas. E Deus tomou minha pastora e disse que uma pessoa tinha sido tocada nos olhos, para que os olhos carnais, para que os olhos espirituais dela se abrissem. E era eu.
Deus sabia o que Ele queria fazer comigo. E todas as vezes Deus fala, eu nem fiz nada ainda com você, Poliana. E foi impressionante como o diabo tenta a minha vida. Já apontaram arma para minha cabeça, na minha barriga. Já me feriram, já me machucaram. Já me fizeram desistir, já fizeram de tudo para calar minha boca. Já fizeram de tudo para parar o que Deus queria. Mas eu não tinha lógica eu estar aqui, entendeu? Não tinha lógica. Não tinha a menor lógica. Vocês entendem que é uma coisa de... Assim, é uma questão de bom senso. É uma questão de lógica. Vocês entenderam? Não tinha lógica. Não faz sentido estar aqui. Não tem sentido. Não tem sentido. E um dia eu comecei a entender o que Deus fez na minha vida e está fazendo. E eu pensei assim, meu Deus, se Deus está fazendo isso na minha vida, é porque Ele quer alguma coisa. Gente, não tem lógica. Eu olhar pra cara do médico, ele fala, você quer uma cirurgia plástica? Não, é sério, gente. Sério, me escreve aí no chat. Não é bom senso? É sério. Sério, gente. É sério. Tem lógica. Se eu olhar pro médico e ele falar, você quer operar o nariz? Eu quero. Poliana, quero te dar um botox. Como? What? Oi, aqui assim, quero cuidar de você. Vamos fazer umas coisinhas aqui, uns procedimentos. Vamos fazer uma depilação definitiva? Nessa brincadeira, eu já fiz 9 anos de depilação definitiva. 9 anos, não são 9 dias. É impactante. As pessoas perto de mim, às vezes, elas ficam com muita raiva de mim. Muita raiva. Eu sei. Como que a Poliana ganha presente de seguidor? Como que a Poliana ganha isso? Como que a Poliana ganha aquilo? Eu ganhei um conjunto de Tupperware caríssimo de uma seguidora esses dias. Como? Como que eu acho graça diante das pessoas? Como, gente? Não faz sentido. E como não fazia sentido, um dia eu decidi amar. E falei assim, gente, o mínimo que eu posso fazer é amar. Já que minha vida não faz sentido, já que não tem lógica de estar viva, já que não tem fundamento, não tem. Eu vou ajudar todo mundo. Então, eu sempre fui aqui de Copa a sala inteira. Eu sempre fui, até na pós-graduação. Tem nota minha lá que é 9, com 0 de comportamento em pós-graduação. Faz sentido os professores fazer isso comigo? 0 de comportamento. Isso existe. Poliana, você agita a sala inteira. Poliana. Aí eles que não sabem dar aula, não podem fazer nada. Né, não? Meus amigos. Meu Deus. Meu Deus. Eu vivo a minha vida, viver de milagre. Deus, Ele faz milagres. E esses milagres, eles acontecem todos os dias. É impressionante. É impressionante. A obra não é em mim, nem através de mim. É dele. E é muito além dele. Eu tava, mas você está no projeto de Deus antes mesmo de nascer. Eu tava. Não tem lógica, mas Deus, ele escolhe as coisas bem loucas, entendeu? Bem loucas para confundir as sábias. Ela nunca vai falar. Você tá achando que você vai ouvir a voz dela, mãe? Mãe, ela vai ser muda. Mãe, ela vai ser muda. 9 meses depois. Vamos levar a menina lá no médico. E minha mãe diz que a minha dicção, com 9 meses de idade, era perfeita.
Minha mãe disse que com 9 meses de idade eu andava melhor do que com a minha irmã de 1 ano e tanto. Gente, era assim. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de excelência. Deus é Deus que muda a sorte. Deus é Deus que pega alguém que não ia ser nada e coloca onde Ele quer, que faz o que Ele quer, que faz do jeito que quer, que faz da forma que quer. Mas você sabe por que Deus faz isso tudo? Porque eu entendi e me permiti a viver exatamente o que Ele queria que eu vivesse. Quando eu digo para vocês que a minha mente, ela não funciona como a mente das pessoas, eu já entendi. A minha mente, ela funciona de outro jeito. Sempre foi assim. Eu tenho muitas boas ideias, eu sou muito criativa. Eu sou criativa, além da média do comum. Eu tenho boas ideias, além da média do comum. É impressionante. Mas isso não vem de mim, nem por mim. Isso é o que Deus quer fazer para este tempo. Com pessoas que foram impactadas pela minha vida. Porque eu sou impactada. Eu acordei de manhã e antes de vir aqui para o devocional, eu estava em estado de choque. Porque eu pedi aquilo para Deus. Eu falei, Deus, eu tô desde o início do ano. Me deixa chegar no meu aniversário com tantos quilos. Era impossível. 10 dias antes do meu aniversário. Foi isso que aconteceu. Eu falei para Deus, é muito quilo, gente. Eram muitos quilos. Não me pergunta como. Vai lá e assiste o testemunho que está acontecendo do mesmo jeito. O tempo espiritual mudou. E eu queria falar um pouquinho do texto que a gente leu hoje. O texto de Salomão que a gente leu hoje, a gente viu a excelência de Salomão. A gente viu como Salomão tinha graça diante das pessoas. A gente viu acordos. A gente viu como Salomão era próspero. A gente viu como Salomão, ele conseguiu material para fazer o templo, que era o sonho de Davi. Salomão faz um acordo com Irão, né? Acho que é Irão o nome dele. E ali ele consegue as melhores madeiras. O tempo virou. Vocês viram como minha voz tá? Acho que minha voz deve melhorar daqui 15 dias. Ao longo do dia ela melhora. Mas eu acordo assim. Enfim. E Salomão, ele conseguia tudo de excelência. Ninguém entendia. Como que ele conseguia esses acordos? Como que ele conseguia tanta excelência? Porque um dia Deus encontrou o coração de Salomão. Como que a Poliana tá pisando nesse lugar? Não, a ela. Como que a Poliana acha graça diante das pessoas? Ela não tem graça. Uma vez, recentemente, eu escutei de uma pessoa dizendo que não entende como eu acho graça diante das pessoas. Porque eu sou sem graça. Tá bom. Gente, eu vou contar pra vocês. Esses dias eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer uma cirurgia na minha gengiva. Eu coloquei na minha cabeça. E eu fiz. Esse ano. Vocês sabem, né? Que eu fiz a cirurgia na gengiva. Eu fiz. Eu falei, Deus, eu quero uma cirurgia na gengiva para ficar com o sorriso mais bonito. Pronto. Resolvido. Não pode. Não pergunta como. Eu só tenho isso para dizer para vocês. Porque eu não tenho respostas. Testemunho, ele não se explica. Porque é coisa de gente louca. Entendeu? Testemunho se vive. Testemunho faz a gente levar o nome de Jesus. Fala, Jesusão, eu fico fazendo os vídeos e fica parecendo gengiva. E eu fico nervosa. Eu tenho que ficar bonita. Pronto, tá ali. Ó, eu tenho que escurecer um pouco o meu cabelo, porque não tá ressaltando a beleza natural. Pronto, tá aqui. Sentei, acabou, saí, tô linda. Como, gente? Como? Quantas pessoas me param no meio da rua agora, ultimamente, e falam, que corte de cabelo é esse? Eu falo, mulher,
Eu também não sei explicar. Você é Raquel na minha vida. Então, deixa eu contar para vocês. Só que existe uma diferença, um segredo. Anota esse segredo. Fé. Poliana, fé. Eu tenho a certeza do que não se vê. E eu tenho a convicção de fatos que ainda não existem. Poliana, como que aconteceu isso? Não é convicção. Porque desde que eu aprendi a ler, eu estou com a palavra. Eu já fui humilhada, muito, pisada, machucada, ferida. Mas eu nunca desisti da palavra. A fé mudou a minha história. Deus não ia ter a menor possibilidade de fazer tudo isso que eu fiz se eu não amasse Jesus. Eu decidi pela salvação. Eu decidi por Jesus. Eu decidi. Vocês só estão aqui comigo hoje, no dia do meu aniversário, cantando parabéns comigo, celebrando a minha vida, porque eu decidi ser fiel. A primeira decisão veio de mim. Entre o que eu vivo e a palavra, eu vou ficar com a palavra. Entre eu me prejudicar e a palavra, eu vou ficar com a palavra. Entre eu viver o que eu tiver que viver e a palavra, eu vou viver com a palavra. Para vocês terem ideia, uns 25 anos da minha vida, eu passei o meu aniversário num congresso de igreja. Tu passaria? Eu passei. Miss Batom, que vai acontecer agora sexta. Mas se ele fosse dia 7, eu iria pro congresso e acabou. Princípio não se negocia. A fé não se negocia. Realidade ruim, todo mundo tem. Entre acreditar que Deus vai fazer alguma coisa e não acreditar, já tá ruim, eu vou acreditar. A sua e a minha realidade nunca vai combinar com a promessa. Nunca. Não existe a menor possibilidade. Milagre só se vive para quem crê. Não crer é muito mais fácil. Na verdade, crer é a coisa mais difícil do mundo. Crer é para poucos. Crer é para a grande minoria. Feliz aniversário, querida. Amanhã é dela. Então, quase ninguém crê. Mas aquele que crê alcançará misericórdia. Não tem como crer se você não estiver conectado com a presença do Pai. Deus é Deus de excelência. Deus é Deus de excelência. Deus, ele é extraordinário. Deus, ele faz infinitamente mais. Deus, ele faz mais do que a gente pede, do que a gente imagina. Deus, ele é capaz de te tirar da cinza e do pó. Deus, ele é capaz de tirar você da nuvem que está tampando os seus olhos e te colocar para ver. Ver. Gente, ver. Vocês não sabem como é ver. Ver é extraordinário. Deus, ele pega alguém que era para estar babando e coloca essa pessoa para pregar o evangelho. Deus, ele coloca alguém que era para não ter dedo e coloca para pôr salto. Deus, ele coloca alguém que era para estar numa cadeira de rodas e coloca para fazer agachamento na academia e escrever para vocês todos os dias: só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Nem era para estar aqui, só vai. Era para estar em cima de uma cama, só vai. Deus, ele pega alguém que tinha maior possibilidade de ser obesa, de não levantar da cama. Todos os meus genes são inflamados e eles falam: vai ser gorda. Fala: essa não. Ela vai ser bonita e magra e ela vai ter saúde. Deus, ele pega alguém como eu, nada, pó, qualquer coisa. Quem é aquela ali? Qualquer coisa.
e coloca essa pessoa para levar outras pessoas para o céu. Obrigada, Miriam, meu amor. Obrigada, meu povo. Eu tô muito feliz com vocês me dando parabéns. Eu amo. Não é, gente, não tinha lógica. Esse parabéns que vocês estão escrevendo não tem lógica. Vocês não tem lógica. Não era para ter vida. Era para ser uma coitada. Era, se tivesse vida até hoje, era para ter pena. Não admiração, não respeito, não carinho, não cuidado. Ontem eu ganhei um bolo de pamonha, gente, vocês viram? Ai, meu Deus do céu, o povo aqui em casa tacou meu bolo, mas eu comi 2 pedaços. Uma delícia, de uma confeitaria chiquérrima. Até deixei ali que eu quero pegar, porque a gente vai ter que comprar outro, porque é muito gostoso. A Ana, ela tá aqui na live. Ana, como que eu... Ai, Ana, tu é terrível. Eu ganhei um bolo de pamonha, de uma confeitaria maravilhosa. Como que Deus pega uma pessoa? Ana, eu escondi o bolo, deixa eu contar. Eu cheguei em casa de manhã, da academia, minha avó queria um pedacinho, eu cortei pra bichinha, ela ficou toda sem graça, não pode pegar. Eu falei, você esconde esse bolo em nome de Jesus, tá? A gente fez um combinado. Ela escondeu no guarda-roupa dela. Eu saí, fui pro salão, fui pegar bolo, porque eu vou ter que cantar meus parabéns hoje, né, gente? Fui pro salão, fui pegar bolo, fui resolver coisa, fui resolver problema. Cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, o bolo, aí pedi pro Felipe, vai lá embaixo, na Bisa, e pega, que a tia Paula ganhou um bolo. Fui comer o bolo, aí eu comi o bolo. Comi o bolo, comi 2 pedaços de bolo, levantei, quando eu voltei, acabou, viu? O povo aqui em casa amou. Quando minha mãe chegou, tava só a capa, ela, como que ninguém guarda pra mim? Eu falei, deixei aí. Acabou, gente, acabou, que em casa o povo é assim, ó. Quando você vê, já foi. Quem, gente? Faz sentido, tem lógica, Ana. Tu tá no sul, né? A Ana tá no sul, aí em São Paulo. Toda hora eu esqueço. Eu ganhei um bolo de uma mulher dessa. Não tem sentido, não tem lógica. Esses dias eu ganhei uma pamonha de uma seguidora da Bahia. Isso não tem lógica, gente. Não faz sentido pra mim. Não faz sentido. Ano passado eu ganhei uma roupa maravilhosa de academia, de aniversário, de uma menina que mora em Recife, ó. Tudo errado, né, Ana? Vocês têm noção que alguém lá no Recife pensou, a Poliana gosta de pamonha. E eu vou dar um bolo de pamonha pra ela no dia do aniversário dela. Pois ela alegrou meu dia. Eu ganhei um look maravilhoso ano passado de uma seguidora que mora lá no Rio Grande do Norte. Não faz sentido, não tem lógica. Mas eu tô aqui pra dizer pra vocês que não precisa ter lógica, só precisa ter Deus. Ah, Poliana, mas a minha vida não é assim. Eu não vivo Deus. Gente, não é que eu vivo Deus. Eu procuro Deus. Não tinha lógica eu estar aqui, então qualquer coisa, entendeu? Quando você entende que não fazia sentido ter vida, ter brilho. Esses dias eu cheguei no estabelecimento e uma pessoa me parou. Ela disse que ela estava me admirando. E que ela não estava me admirando fisicamente, apesar dela ter me achado bonita. Mas ela estava admirando o brilho que saía de mim. Ela disse, eu tenho convicção que você é uma mulher de Deus. Gente, eu sentei para tomar uma água de coco. Sabe por quê? Porque eu estou vendo o brilho do Espírito Santo em você. Vocês lembram, gente, que não ia ter brilho? Não ia ter brilho. Era para abortar. Não ia ter brilho. Não ia ter graça. Não ia ter. Não ia ter nada. Mas Deus, ele confunde as coisas sábias deste mundo. Deus, ele tá aqui que... Ah, tem uma menina que quer me mandar um negócio. Tu me manda no direct, que eu te dou um jeito de te dar um endereço pra tu me dar. E deixa eu contar um negócio pra vocês. Não tem lógica. Entende? Já que não tem lógica, eu vou. O problema é que vocês querem viver pela lógica. E eu quero viver pela fé. Gente, não fazia sentido. Tua vida não faz sentido? Muitas coisas que você vive não faz sentido, então fica com fé. Já que não faz sentido mesmo, já que tá tudo ruim, tá tudo horrível. Já que não fazia sentido, já que tá tudo horrível, já que tá um caos, viva pela fé. A fé é a certeza do que não se vê e a convicção de fatos que não existem. Vamos orar? Orem por mim, orem pela minha vida. Eu queria pedir para vocês
levantarem um tempo de oração por mim. Eu preciso de oração. Tenho alguns testemunhos sendo formados e eu não consigo nem comentar deles, que eu tô muito impactada. Eu preciso primeiro ter função cognitiva para falar com vocês, para contar. Tem um testemunho sendo formado literalmente agora. Eu tenho pedido para vocês orarem pelo meu testemunho. Eu sei que vocês gostam de mim. E se vocês puderem tirar um tempo de oração hoje. O Espírito Santo me disse que eu poderia falar com as pessoas que eram para elas orarem pelo meu testemunho. Existem coisas novas e ocultas que a gente ainda não sabe, inclusive eu. E existem coisas acontecendo e foi interessante que elas estão acontecendo. Ontem eu coloquei um vestido que eu comprei há 2 meses atrás. Eu fiquei impressionada. O quanto Deus está fazendo. Ele faz do jeito que Ele quer fazer. Ele faz da forma que Ele quer fazer. Eu sonhei tanto, eu desejei tanto, eu pedi tanto para Deus algumas coisas. E passaram tantos anos. Eu chorei durante os últimos 2 anos. Deus, por favor, me volta pro meu peso. Eu tô me sentindo mal fisicamente, eu tô cansada, eu tô com fadiga crônica. Eu tava com uma dor no meu pé que nada passava. Vocês lembram que eu tava fazendo fisioterapia no pé? Eu sentia um cansaço, meus ombros doíam. Vocês não têm noção. Olha aqui. Eu sentia tanta dor nos meus ombros. O meu peito, assim, sabe? Tipo assim, sabe aquela dor no peito, coração assim? Eu fazia, e essa dor, ela vinha, aquela dor assim, se eu até fizesse, ela passou os 2 últimos anos aqui. O meu quadril destruiu, os meus joelhos gritavam. E Deus, de uma forma muito especial, falei, Deus, como que eu vou pregar com tanta dor? Eu não suporto sentir dor. Os últimos 2 anos foram muito difíceis para mim, em muitos aspectos. Eu experimentei muitos vales, eu experimentei muitos caos, eu experimentei muitas provações, muitas humilhações. Mas eu achei interessante que nos últimos 3 meses, a dor parou. Do mesmo jeito que ela veio, ela foi. Do mesmo jeito que ela chegou, ela saiu. Fui devagar, vocês lembram o tratamento que eu estava fazendo? Que eu estou fazendo. Quando eu comecei o tratamento, essa fadiga crônica, essa vontade de ficar jogada em cima da cama e não levantar nunca mais, de cansaço, passou 80%. Como é que uma pessoa tem condições de pregar o evangelho morta de dor, 24 horas por dia? E foram os anos que eu mais preguei a palavra. Às vezes eu levantava e eu estava aqui com o meu pé, e o meu pé assim, parecendo que tinha enfiado facas nele, e eu aqui. O meu cóccix abrindo o tempo inteiro. Mas o mesmo Deus que curou o pé, que curou o olho, que curou o ouvido. Vocês acreditam que eu escuto 98%? Não fale mal de mim na minha frente. Você tem que esperar eu ficar tipo uns 15 quilômetros de distância, porque senão eu vou ouvir. Vocês entenderam? Eu não consigo ouvir nada alto. Vamos lá. Eu escuto 98%. Não precisa se sussurrar. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Se eu me concentrar, eu consigo ouvir a uns 500 metros de distância. Então assim, a minha audição, vocês têm noção do que é uma audição a 98%? É muita coisa, gente. É muita coisa. Não tem lógica. Não tem lógica. As coisas que eu vivo, elas não fazem sentido, nem pra mim. É Deus cuidando do testemunho. Deus, Ele cuida do testemunho. Não é pra nossa Poliana é linda, não. É porque a palavra não pode ser blasfemada. O dia que a palavra na tua boca não for blasfemada, Deus vai começar a cuidar do seu testemunho. Tá? Começa a não blasfemar a palavra de jeito nenhum. Começa a ter um testemunho irrepreensível. Eu gosto de brincar dizendo que eu sou evangélica. Não, eu sou evangélica. Mas eu gosto de brincar.
como as pessoas. Eu vou dar um exemplo. Semana passada, eu fui numa loja experimentar umas roupas para eu comprar pro meu nível, porque nível a gente gosta de roupa nova. E eu coloquei a sacola aqui, eu fui na Renner. Eu coloquei a sacola aqui e eu saí andando no shopping, pererê, parará, e eu saí do shopping com a sacola aqui, cheia de roupa. A sirene tocou, ninguém me parou, eu não parei e eu fiquei andando no shopping, cheia de roupa da Renner. Eu olhei, meu Deus, eu dei um grito no meio do shopping. Não um grito assim, meu Deus, eu tenho que voltar, sair correndo. Nossa, moça na porta, eu saí com essas roupas, me desculpa, moça, eu sou evangélica, eu não posso mentir, meu Deus, foi sem querer. Eu pensei que a sirene tava tocando a tua, era pra mim, era menina, era tu, era eu, moça, eu sou evangélica. Moça, eu tenho um testemunho, em nome de Jesus. Essa menina ria, gente, ela riu, ela falou, meu Deus, você é muito engraçada. E eu ia, e ela ria. Eu falei, eu sou evangélica, moça, eu sou evangélica, eu não posso mentir, eu não peguei isso aqui, foi sem querer, eu tava desatenta. E ela ria, e ela falou, meu Deus, então agora os evangélicos são assim? Eu falei, agora eles são. E ali, brincando com aquela mulher, eu mostrei pra ela que a palavra não podia ser blasfemada. Ela vai se lembrar que o evangélico não mente. Que quando o evangélico pegar algo sem perceber, ele não mente. Nós precisamos falar quem somos. Eu sou cristã, eu sou evangélica. Sabe por quê? Porque a gente acostumou com o evangélico mentiroso. Eu quero levantar essa geração, essa nação, esse povo, para não blasfemar a palavra. E a gente só não blasfema a palavra quando a gente mostra para que a gente veio. E a gente veio para que a verdade seja dita. E é por isso, gente. Não é porque eu sou bonita, não é porque eu sou legal, não é porque eu sou simpática, não é porque eu não sou nem gente boa. Eu, Poliana, só sou cuidada porque a palavra não é blasfemada. Feche seus olhos, vamos orar. E tu ora por mim. Gente, se eu souber que vocês não estão orando por mim, vocês vão ver. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, eu te louvo por esse dia. Eu te louvo porque o Senhor é um Deus de excelência. Eu te louvo porque o Senhor faz coisas sem lógica, sem sentido para nós. Eu te louvo porque Deus é Deus de milagres. Eu te louvo porque Deus fala e Deus cumpre. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor me fez te amar. O Senhor me fez entender o que é o amor. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor me salvou. Eu te louvo porque se hoje eu falo é porque o Senhor me ama. A minha voz é o amor de Deus. Os meus olhos são o amor de Deus. Os meus pés são o amor de Deus. O meu corpo é o amor de Deus. Os meus ouvidos é a prova de que Deus existe. Tudo que é em mim, tudo que concerne a mim, toda a minha vida, toda a minha função cognitiva, toda a minha história, toda a minha trajetória, é porque Deus existe. Eu te louvo por essas pessoas que estão aqui comigo. Elas estão aqui porque Deus existe. Nós adoramos a um Deus vivo e não a um Deus morto. Nós chamamos, te desejamos. Eu quero te pedir nessa manhã, acrescenta fé no coração das pessoas. Que esse testemunho, que essa história, que a minha vida, que a minha trajetória, acrescente fé no coração das pessoas. Que as pessoas saiam do inferno e sejam levadas ao céu. Que as pessoas possam entender que Deus existe e Ele é fiel. Em nome de Jesus. Amém. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa no telefone e quando eu desliguei, eu vi a mão dessa pessoa colocando um anel no meu dedo. Foi impressionante. E esse anel era um anel de ouro com esmeraldas. Era enorme, era muito grande. Ele tinha muitas esmeraldas. Sabe aqueles anel grandes que eu não uso aquilo, mas assim, era desse jeito.
E tinham corações e tinham, tipo assim, parecendo leques, em cima e embaixo. Ele era tipo desse tamanho. Eu falei, gente, que coisa louca. Eu fui pesquisar o que era um anel de esmeralda na Bíblia. Eu falei, gente, o que significa anel de esmeralda na Bíblia? E a resposta que eu tive dessa pesquisa foi que, literalmente, anel de esmeralda na Bíblia mostrava a fidelidade de Deus. Eu fiquei impressionada. Foi semana passada, quando eu acordei hoje de manhã, e eu estava exatamente com o peso que eu pedi a Deus. Eu falei, esse foi o anel de esmeralda da Bíblia que ele me deu. Quando a Érica me deu flores ontem, Érica, te pegar, ela me deu flores e açaí, deve, Érica, de presente de aniversário. Quando ela fez isso ontem, eu vi aquele anel de esmeraldas. Quando a Ana me mandou aquele bolo, eu vi um anel de esmeraldas. Quando aconteceu algumas coisas nos últimos dias, eu vi um anel de esmeraldas. Eu tenho visto todos os dias esse anel de esmeralda ser colocado no meu dedo. E eu quero, através de uma palavra, exatamente agora. Porque o primeiro texto da Bíblia, lá em Gênesis 1, diz que aqui não tinha nada. Aqui era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus encheu a terra. E disse Deus que haja isso e houve isso. Então significa que as palavras, elas mudam tudo. Eu quero que vocês se concentrem. E eu quero que o Senhor entregue a vocês o mesmo anel de esmeraldas. Esse anel de esmeraldas, ele vai significar a fidelidade de Deus. Quando você começar a viver coisas ainda esse ano, que veio com esse anel de esmeralda sendo liberado, a bênção que eu recebi, eu quero entregar. As coisas que eu quis, desejei, que aconteceram, vão acontecer na sua vida abundantemente mais. A gente não precisa que elas aconteçam logo no mundo real, a gente precisa de uma liberação espiritual. E hoje há uma liberação espiritual na sua vida. Não é o que você pensa, é o que Deus quer. A fidelidade dele vai ser demonstrada no pouco, no muito, no grande, no pequeno. A fidelidade dele vai ser denotada na sua vida. Qualquer um vai ver. As pessoas vão ficar impactadas. As pessoas não vão perceber como, mas vai ser Deus. Quando elas perguntarem por que você está vivendo isso, você vai falar, foi Deus? É assim, Deus. As pessoas vão ficar maravilhadas. Deixa os filhos do Satanás com inveja, não tem problema não, a inveja deles vai cair neles. Mas no que concerne a você, Deus ele vai demonstrar a fidelidade dele de um jeito que você vai ficar como eu tô, sem conseguir nem explicar. Que de tudo que eu tô vivendo, eu não consegui nem explicar a metade para vocês. Como é que explica? Obrigada, querida. Como que explica? Não explica, só vive. E é isso que vai acontecer com vocês. Quando o Senhor colocar o anel de esmeraldas no seu dedo. Existe um anel de esmeraldas sendo entregue para muitas pessoas. Você só vai precisar de crer. A Bíblia é sobre dar. A Bíblia é sobre entregar. A Bíblia é sobre ter fé. Ontem, quando eu estava no salão, eu encontrei com uma menina muito querida. E ela estava me contando a história dela. Uma pastora, quando ela tinha 15 anos, falou para ela, você não vai morar no Brasil. Você vai morar fora do Brasil. Tua história de amor vai acontecer lá e a tua vida inteira vai estar lá. Ela riu da cara dela e ela falou, impossível. Obrigada, gente. Impossível.
eu não vou sair de Brasília, eu não vou sair do Brasil. Resumindo, nos últimos anos Deus fez um rebuliço na vida dela. Ela mora em Miami, ela tem 3 filhos em Miami. O marido dela é brasileiro, mas eles estão lá, em Miami. Olha aí, Ana, olha a resposta para você, Ana, diz que sonhou receber o anel da fidelidade de Deus. Vai ouvir. Eu virei ontem para ela e falei, quantos anos você tem? Acho que ela tinha, eu não lembro, acho que tinha 30, um negócio assim. Falei, você já entregou uma oferta para a mulher que te deu essa palavra? Porque ela foi assertiva com você. Você tinha 15 anos. Você conhece ela ainda? Conheço. Vai lá e honra o profeta. E eu quero que vocês entendam que a Bíblia é sobre dar. Nos próximos dias, encontre um necessitado. A Ana, ela tá fazendo sopa para mendigo de rua, distribuindo comida no meio da rua. Ela é uma mulher que ela tem um posicionamento diferenciado na nação, dentro do trabalho dela. E ela larga tudo, ela vai para a igreja e ela faz sopa para pobre, tá? Ela faz sopa para pobre. Não acho vocês, tem aqui, né? As meninas dizendo, eu vi um anel, eu vi o anel ontem depois do devocional. Mas o que você tem feito para que a fidelidade de Deus te alcance? Quais são as palavras que você tem dito? Quem são as pessoas que você tem alcançado? Quais são as ofertas que você tem entregue? Quais são as pessoas que você tem honrado? Quanto você está se comprometendo com a igreja? O quanto você tem jejuado? O quanto você tem orado? O quanto você tem escutado louvores? O quanto você quer ser alguém de Deus? A Bíblia é sobre dar. O quanto você levanta ministérios? O quanto você honra pessoas? O quanto as pessoas podem contar com você? Ontem, muito interessante que eu sirvo todo mundo, né? O tempo todo, sirvo. Ontem eu liguei para minha irmã e falei, me busca na confeitaria para eu não precisar de pegar um Uber com bolo na hora. Só que ela estava sem carro, ela pediu para outra irmã, Ju, vou pegar seu carro para buscar a Poliana lá na confeitaria. Claro, e eu demorei, ela precisava trabalhar. Ela não reclamou. Sabe por quê? Porque ela sabe que eu a sirvo. A Bíblia é sobre dar, não é sobre receber. A Bíblia é sobre entregar. A Bíblia é sobre amar. A Bíblia é sobre bem dizer. A Bíblia é sobre cuidar. A Bíblia é sobre não se vingar. A Bíblia é sobre respeito. A Bíblia é sobre compaixão. A Bíblia é sobre o amor. O que você está fazendo para receber o anel da fidelidade de Deus? Eu já começo meu dia às 5h45 com vocês, há mais de 2 anos. E esse é só o início do meu dia. Porque a Bíblia é sobre entregar. Se você já tem a visão, você já tem a palavra, agora haja. Honre pessoas que te honram. Ame pessoas que te amam. Ontem eu estava lá nesse lugar. Tinha um rapaz vendendo pano de prato. Eu não queria pano de prato. Falei, moça, não tenho dinheiro, mas eu tenho um Pix aqui. Deixa eu te dar um Pix. Fui lá e mandei um Pix para ele. Pronto, aquele rapaz, se ele não vender nenhum pano de prato, ele tinha como voltar para casa. Ele falou, moça, muito obrigada. Eu falei, de nada, moço. Eu não quero pano de prato, mas eu posso te honrar. Onde você está, onde você estiver, a palavra não pode ser blasfemada. As pessoas têm que olhar para você e ver em você a resposta que elas precisam. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.
Amanhã, 5h45. A gente está aqui para continuar o devocional. Já sedimentada com 36 anos. E o Senhor tem me dado vida e tem me dado em abundância, porque Ele é fiel. Um beijo, Deus abençoe. Feliz 7 de setembro para todo mundo.